De volta com o CNN AgroNews e agora aquele assunto que incomoda, preços mais altos dos alimentos, uma coisa recorrente que mais uma vez pressiona a prévia da inflação de maio, que foi divulgada hoje pelo IBGE, o IPCA 15. Quem conta mais pra gente, que eu falei que voltava para o estúdio conosco, é a nossa editora e analista Fernanda Precinotti. Fer, aquilo, né? Como é que tá? O que aumentou? Alimentos e bebidas dos nove grupos do IPCA foi o que mais pesou junto com a energia, mas a gente tem aqueles alimentos que estão no campo e que pressionaram essa categoria. Conta mais pra gente. Olha, Isadora, é o seguinte, né? A inflação de alimentos subiu 1,38%, enquanto o IPCA ficou em IPCA 15, a gente está falando, né? Ficou em 0,62%. E aí a gente tem, por exemplo, um produto super importante para a alimentação humana, que é o leite, que teve uma alta superior a 6%. Isso por quê? Isso porque os produtores estão com custos elevados, está faltando leite, está num período de entre-safra. E a gente tem um dado também que é super legal, que mostra a ruptura do leite nos supermercados. O que significa isso? Que chegou a 20%. Significa que cada vez que um consumidor foi no mercado, em 20% das vezes não tinha leite UHT. Porque é isso, ou a marca que ele queria, né? Então ele voltou sem comprar o que ele queria. Esse índice de ruptura está bem elevado para o leite, não é comum, mas mostrando que, assim como o setor lá no campo fica pressionado, isso acaba chegando na ponta do consumidor. A mesma coisa com ovos, tá? O índice de ruptura de ovos também está bastante grande, está em cerca de 20% também, mas vem caindo, diferentemente do que está acontecendo com o leite, mas também é por custos de produção elevado. Então, o produtor tem freado um pouquinho aí essa produção, a gente tem tido problemas de importação de leite e aí isso está demorando para chegar nas gôndolas do supermercado. Então, não basta o preço, ainda o consumidor deixa de encontrar alguns produtos. Agora, para não dar só notícia ruim, a gente tem arroz, feijão e o cafezinho, que estão com preços em queda e também sendo encontrados mais facilmente no supermercado. A razão disso tem tudo a ver com safra, tudo a ver com campo. Então, a gente teve uma colheita grande de arroz, feijão acabou a colheita e o café está começando, né? Com uma expectativa de uma safra boa, finalmente, depois de alguns anos aí de período terrível, né? Para quem ama um café. A gente viu os preços subirem tanto, né? Esse era um assunto que não saía da imprensa, o preço do café. E realmente agora a gente está vendo uma queda finalmente por causa da safra. Então, o que acontece no campo acaba indo parar ali na ponta do consumidor e a inflação é o indicador mais óbvio disso. Você trouxe esses elementos que estão mais, elementos e alimentos que estão mais prolongadas as altas, mas a gente teve também uma questão da batata e do tomate. Isso, batata e tomate subiram muito, mas eu não trouxe eles assim como impacto inicial, porque eles têm um peso menor ali na inflação. A batata subiu mais de 40%, o tomate também. Quer dizer, são pesados, claro, são altas muito grandes. E também, novamente, tem tudo a ver com o que acontece no campo, o período de entre-safra, mas eles têm um peso menor, né? Então, a família consegue deixar de consumir batata. A família consegue substituir ali a saladinha de tomate por pepino. Claro que você vai ter alguns setores que têm bastante problema, né? Quem faz molho de tomate, por exemplo, quem trabalha com encomendas, né, na alimentação para fora de casa, usa muito batata. Não é tão fácil assim substituir, mas é possível, né? Diferentemente de arroz e feijão, que é a base da nossa alimentação, né? Então, mas esses alimentos estão subindo e são eles que estão, junto com outros menores, mas são eles que fizeram a inflação dos alimentos subirem agora. A gente segue acompanhando aí, não é um momento bom, né, para a inflação de alimentos. A gente tem uma perspectiva de um ano com alta de preços, tanto para carne, por exemplo, carne é bem pesado, né, para o consumidor, possibilidade de aumento de derivados de trigo. Então, a gente tem aí uma perspectiva não muito boa para o resto do ano em termos de inflação de alimentos. E daqui 3 semanas teremos, 2, 3 semanas, o IPCA, a inflação oficial, confirmando tudo isso que a Fernanda já antecipou para a gente, que está na prévia do IPCA. Muito obrigada, Fer. Bom trabalho para a gente.